a voz do tempo, mandando esperar. A decisão é tua, a decisão é tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos terminando o mês vocacional e hoje a igreja no Brasil celebra o dia do catequista, aquele que repercute, o que faz eco, catequeu, faz eco da palavra de Jesus. Nós queremos nos unir a todos estes milhões de homens e mulheres que evangelizam na simplicidade, na descrição, muitos talvez nos acompanhando neste momento pelas redes sociais. E Jesus puxa as orelhas de Pedro no Evangelho, chama até de Satanás, porque não entende muito bem a dinâmica do reino que passa pela cruz. Aliás, vamos na celebração de hoje, terminando o mês vocacional, olhar três modelos de discípulo missionário. Jeremias, com seus lamentos, Paulo, com suas provocações, e Pedro, com toda a sua tensão interior, para entender o segredo da fé que chega à profissão do amor. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de ti. Vamos aprender um pouco com esses três discípulos, esses três catequistas. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Vamos meditar de modo muito simples os três modelos de discípulos que nós encontramos nessa liturgia de hoje. Jeremias, Paulo e Pedro. Jeremias, nós ouvimos aqui, nessa quinta confissão, a última confissão dele, quase um lamento, o seu conflito, a sua briga com Deus que o seduziu, e ele não pode deixar-se não seduzir pela palavra de Deus, porém sofre as consequências desta sua opção fundamental. Ele não é ouvido, vive num tempo de corrupção, mais ou menos 650 a.C., uma sociedade muito parecida com a nossa de hoje. Parece que a corrupção é endêmica, não dá para a gente, fecha a torneira de um lado, abre do outro, não é verdade? Parece que não tem jeito, e é nessas circunstâncias que Deus suscita profetas de toda a idade. No caso de Jeremias, um profeta muito jovem, não é? E que tem uma personalidade muito serena, até melancólico, e que sofre com o fato de não ser ouvido, e aliás, enquanto quase que canta, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir numa luta desigual. O Senhor acabou vencendo, eu não posso me conformar. Tudo não poderia ser diferente, não podia ter uma vocação mais simples. Mas no final, ele reconhece que valeu a pena deixar tudo por causa da palavra de Deus. Estou aqui diante de uma assembleia de jovens, não é? Deus sabe o que vai no turbilhão do coração de cada um de vocês. Eu nos meus 56 anos, você talvez nos seus 35, alguns aqui já com mais de 70, quase 80 anos, né? Passando 80 anos, mas permanecemos com fogo no coração. Isso é uma metáfora muito parecida com o Sagrado Coração de Jesus. Vocês viram na primeira leitura, na canção de Jeremias, ele tem uma expressão que para mim ficou ecoando, né? Todos zombam de mim, etc. Mas eu tenho um fogo ardente no meu interior. Ou seja,
essa fornalha ardente de caridade, como diz a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, nós temos também. E é este fogo, este combustível do Espírito Santo que queima em nós, que nos leva adiante. Uma das frases que mais impactou a vida de Padre Deon foi aquela: vocês pensam que eu vim trazer moleza para a terra, banho-maria, panos quentes? Não, eu vim trazer fogo. E gostaria que este fogo já estivesse aceso. Padre Deon entende este fogo como o fogo do Sagrado Coração de Jesus, que é o Espírito Santo que queima dentro de cada um de nós e que nos leva adiante na nossa vocação de discípulos missionários. Aí na segunda leitura, essa carta maravilhosa de Romanos, não é? Com a sua parte mais teórica no início, depois uma parte de orientações práticas que nós ouvimos hoje, ele praticamente, cada frase dessa podia fazer parte da nossa regra de vida, porque eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto espiritual. Tanto quando fala do corpo, não está falando apenas da nossa sarx, tanto quando fala de culto espiritual, não está falando apenas de um culto na dimensão espiritual, mas abrir-se ao relacionamento íntegro e integral. Essa é a proposta de Pedro. A vida segundo o Espírito não é a vida segundo uma dimensão platônica, celeste, que caiu no engodo da evasão da terra, do compromisso com as coisas da história. Não é nada disso. A vida segundo o Espírito é desensimesmar-se. E a vida segundo a carne é ensimesmar-se. Cristo, sendo Deus, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas desensimesmou-se e esvaziou-se, kenosi. Então se trata disso, não é? Então há um mergulho do verbo que se faz carne, esvaziando-se, e depois eleva a nossa carne à dimensão do céu, levando o nosso coração para bater no céu. Então há um desensimesmar-se do próprio Deus, que é vamos dizer assim, o paradigma do batismo. Este é o baptismo, esse é o mergulho, não é? Do verbo na carne, que vai nos agregando a ele e vai nos levando a uma nova existência. Porém, lá embaixo, nas profundezas, existe uma cruz, né? Tem uma cruz. Esvaziou-se de si mesmo, Filipenses 2, 5 a 11, até a morte de cruz. Não há luz sem cruz. Portanto, essa antítese da árvore da vida no paraíso, que gerou a morte, é a cruz, que é a árvore da morte, que gera a vida e nos leva para a vida plena. E Paulo sabe muito bem que isso passa pela disponibilidade, pela oblação, pela entrega, como diria o nosso carisma, a união, a oblação reparadora de Cristo ao Pai. Então, aqui está sintetizado o carisma deoniano. Se na primeira leitura nós tínhamos um fogo ardente no coração, na segunda leitura temos uma oblação reparadora, restauradora, que nos cura, que cuida de nós. E o Pedro, hein? O Pedro, na semana passada a gente viu, ele deu a resposta certa e estava bem, né? Estava com média 10, o Pedro, né? Quem dizem aí que eu sou? Um diz que é Moisés, outro é Elias, algum dos profetas. E para você, quem eu sou? E Pedro não tem dúvida, ele diz: tu és o Messias, aquele que deveria vir a este mundo. Já meditamos bastante sobre este episódio da confissão de fé de Pedro lá em Cesareia de Filipe. Ele recebe as chaves para ligar e desligar. E um elogio: tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, construirei a minha igreja. Pois não passou muito tempo e o aluno que tirou 10 agora tira um 0, né? Ficou com média 5, tinha que ficar de recuperação. A recuperação foi lá em cima do Tabor, se prolongou até a hora que ele teve que responder 3 vezes a pergunta, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele estava de segunda época, sei lá, recuperação. E aí a prova de fé não bastou, teve que ter a prova do amor, né? Então não basta a fidesquá ou a fidesqué, a fé que é conjunto de credos, eu acredito nisso, não, nem mesmo só a adesão de fé a Jesus, é preciso a adesão de amor, e aí não é só filia, aí é ágape. E qual é a diferença entre o filia e o ágape? É amor de dar a vida, né? Amor de entrega total, é no fim das contas, a oblação. E Pedro não entendeu isso, porque afinal de contas o mestre de Nazaré agora estava andando, perambulando pelas sinagogas da Galiléia. Ele já tinha feito um sermão da montanha,
tinha sido um sucesso de pregação, né? Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Não é assim? Ele era um fenômeno, ele era espetacular. Só que não é o espetáculo que salva, não é a luz, é a cruz. E então, muitos já tinham ido embora. Jesus inclusive diz: vocês também querem ir embora? Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Tudo bem, mas tem que passar pela cruz. Pedro não era capaz de entender ainda o significado da cruz, a loucura da cruz. O discípulo missionário precisa entender que é no fracasso que se encontra o verdadeiro, a salvação. E Pedro se coloca na frente de Jesus e diz: não, só se passar por cima de mim, não vai lá para Jerusalém, você está fazendo sucesso aqui, para que vai para lá? Lá você vai ser perseguido e quem sabe até morto. E então a pedra angular acaba se tornando uma pedra de tropeço. Olha, Pedro, sai da minha frente, tu és uma pedra de tropeço, sai, vá de retro, Satanás. Olha aqui, Jesus faz um exorcismo com Pedro. Pedro está sendo instrumento do mal, Satanás. E a partir dali, eles começam a caminhar. E agora eu entro dentro do coração de Jesus. Como que ele vai catequizar essa turma que ainda ficou perseverante com ele, os 12 discípulos? Ele pensa: eu vou pegar 3 e levar para cima do Monte Tabor e mostrar o céu por antecipação. Se nós não fizermos a experiência de fé, não fizermos a experiência do céu por antecipação, não teremos energia, força para viver a cruz. E é isso que nós vivemos numa liturgia como essa. Quando nós recebemos a Eucaristia, a palavra de Deus, quando nós celebramos juntos, nós vivemos o céu aqui e agora, e temos força para caminhar nas dificuldades desta terra. Mas em algum momento passamos pela prova da fé, e em outro momento, e cada um de nós terá o seu, passamos pela prova do amor. E que Deus nos dê a sinceridade de Pedro. Quando Jesus perguntou: Pedro, tu ágape? Ele usou ágape. Vai lá no Evangelho de João, ele não usou filia, né? Ele não usou: Pedro, tu és meu amigo, tu é simpático, tu gostas de mim. Não, ele perguntou: Pedro, tu és capaz de dar a vida por mim? Ágape. E Pedro disse: sim, eu te filia, sim, eu te admiro, eu gosto de ti, eu sou teu fã. Hoje tem muita religião do fanatismo, né? Do gosto, do espetáculo. Ai, que missa gostosa, ai, que transmissão legal aqui pelo Face. Tudo isso é bacana, mas não é suficiente, porque o amor é mais profundo, passa pela dor, passa pela cruz. Que Deus nos ajude a entender o sentido cristão da cruz. E por isso, façamos bem lento neste momento, como uma profissão de fé e uma profissão de amor, inspirados nos lamentos de Jeremias, nas lições de Paulo e no drama de Pedro. Façamos o sinal da salvação, o sinal do cristão, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio